Em 1790, o consumo de álcool aumentou nos Estados Unidos, principalmente entre os homens, mas também entre mulheres e crianças. No Novo Mundo, eles estão produzindo um álcool forte e bebendo uísque. Eu os avisei e os preveni, dando-lhes esta palavra de sabedoria por revelação. Eles acham que esse tabaco é uma droga milagrosa. De fato, eles afirmam que é uma cura para mais de 250 doenças. A mensagem completa é usar os alimentos e cuidar de nosso corpo com sabedoria. Joseph fez a promessa de que os puros de coração teriam uma visão celestial. Alguns viram o Senhor, outros viram o Pai e o Filho. Gostaria de dedicar mais tempo à sessão 91 de Doutrina e Convênios sobre os Apócrifos. Joseph foi informado na sessão 91, versículos 1 a 3, a respeito dos apócrifos, que há muitas coisas verdadeiras contidas neles. E há muitas coisas contidas neles que não são verdadeiras. Olá! Bem-vindo de volta à Central das Escrituras. Sou Lynn Hilton Wilson e estou convidando você para participar da história da Igreja. Aqui na Central das Escrituras, tentamos construir uma fé duradoura em Jesus Cristo, iluminando e defendendo as Escrituras restauradas. E hoje, as Escrituras restauradas serão as sessões 89, 90 e 91 de Doutrina e Convênios. Então, eu gostaria de dar-lhes as boas-vindas de volta ao inverno de 1833, onde falaremos sobre a palavra de sabedoria, a primeira presidência e os apócrifos. E cada uma dessas 3 sessões tem muitas informações históricas. Portanto, incluí minhas apostilas aqui. Você também pode obter informações históricas no site Joseph Smith Papers, no site Church History, bem como no site Doctrine and Covenant Central, onde você pode ler as ideias de Stephen Harper e outras sobre parte da história. Mas as perguntas que eu gostaria de abordar hoje, especificamente na sessão 89, são: o conselho de Joseph sobre o uso de álcool e tabaco era apenas parte de seu ambiente? E na sessão 90, será que as pessoas da escola de profetas realmente viam o pai e o filho? E na sessão 91, existe algum apócrifo inspirado? Sabe, há alguma coisa que valha a pena ler e estudar, já que não as incluímos muito em nosso texto? Mas vamos começar na sessão 89 com um pouco de contexto histórico. Em 1492, quando Colombo navega pelo Oceano Azul, ele descobre uma planta chamada tabaco que está no Novo Mundo, bem como batatas e tomates e algumas outras coisas que ele leva consigo para a Europa. E eles presumem que esse tabaco é uma droga milagrosa. De fato, eles afirmam que é uma cura para mais de 250 doenças. Eu cito agora algumas delas aqui: câncer, gota, asma, úlceras, feridas de flecha, dores de dente, mau hálito, verrugas, surdez, constipação, amidalite, sangramento nasal, epilepsia. É simplesmente hilário. Eles achavam que o tabaco ia curar todas essas coisas. Deixaram de fora o que está na palavra de sabedoria, que diz que é para ajudar o gado com machucados ou algo assim. De qualquer forma, o que aconteceu entre eles foi realmente muito doido. Além da história do tabaco, eu gostaria de falar um pouco sobre a história da bebida forte, a bebida com muito álcool. Lembrem que durante grande parte da história do mundo, a água não foi uma fonte pura de líquido. Por isso, as pessoas adicionavam um pouco de vinho à água para purificá-la ou um pouco de álcool de algum tipo. No entanto, a gula e a embriaguez foram denunciadas em toda a Bíblia, começando claramente em Deuteronômio. Em Deuteronômio 21:20, o comportamento da gula e da embriaguez é denunciado. Provérbios 23 ataca 2 vezes a gula e 1 vez a embriaguez. No Novo Testamento, Efésios 5 ataca a gula. Lucas 21, novamente se lermos, não na tradução King James, mas em outras. E lembrem, a gula também era um dos 7 pecados. Soberba, avareza, luxúria, ira, inveja, gula e preguiça. Então isso fazia parte do ambiente de Joseph? Sim. E era muito mais do que apenas o contexto bíblico. Vamos dar uma olhada em alguns desses detalhes sobre a história. Em 1790, o consumo de álcool aumentou nos Estados Unidos, especialmente entre homens, mas também entre mulheres e crianças. Li um relato em que uma mulher dizia: se você quiser que seu filho durma a noite toda, beba um copo de cerveja, amamente-o 1 hora depois e ele dormirá a noite toda. Fiquei horrorizada só de imaginar isso. Mas quero lembrar vocês que na antiguidade, a maioria das pessoas diluía o vinho, 10 partes de água para 1 parte de vinho.
Se você tivesse algo muito especial, como a Páscoa, então você teria 3 partes de água para uma parte de vinho. Mas aqui no Novo Mundo, eles estão bebendo o vinho puro e estão fazendo um licor forte. E estão bebendo uísque em vez de diluir essas coisas. E eles nem sequer faziam parte dos tempos bíblicos, sabe? Eles se embriagavam com vinho. E agora, nas Américas, estamos nos voltando para álcoois muito mais fortes e viciantes. Em 1820, no norte do estado de Nova York, perto da casa de Joseph, uma das áreas daquela região então produziu seu próprio uísque de milho e exportou 247 mil litros, além de 69 mil litros de cerveja. Eles moravam bem perto do canal Erie e, portanto, exportavam o produto ao longo do canal, podendo ir para o leste e para o oeste e atender as comunidades vizinhas. Devido a esse aumento no consumo de álcool em um período de 20 anos, talvez até mesmo de 30 anos, em 1826, começaram a surgir sociedades nacionais de temperança que atacavam o álcool e outros males sociais. Uma dessas sociedades de temperança estava, na verdade, em Kirtland, e havia 239 membros na Sociedade de Temperança de Kirtland. Em 1830, o mesmo ano, é claro, em que a igreja foi organizada, tivemos a primeira campanha contra o tabaco nos Estados Unidos. Em 1832, foram inventados os cigarros enrolados em papel. Também em 1832, a Geórgia, o estado da Geórgia, aprovou uma lei de temperança que permitia que cada condado regulamentasse seu próprio álcool. Em Kirtland, em 1833, a Sociedade de Temperança foi tão bem sucedida que eles conseguiram fechar a destilaria. Ela esteve em pleno funcionamento de 1819 a 1833, mas naquele ano fechou por falta de uso. Esse foi o mesmo ano, apenas algumas semanas depois, em 27 de fevereiro, no qual a palavra de sabedoria foi revelada. Vocês se lembram que a escola dos profetas se reunia na loja Whitney, no andar de cima, bem do outro lado do corredor, onde Emma está com seu novo bebê, Joseph III, e a pequena Júlia, e Emma está tendo que limpar tudo. Temos 2 relatos de que Emma estava frustrada com o chão sujo, e temos outros relatos que também dizem que Joseph buscou revelação sobre isso por curiosidade própria. Mas é importante lembrar que na seção 88, o Senhor ensinou aos santos que o espírito e o corpo são a alma do homem. É muito importante que esses 2 elementos estejam juntos. Temos de ser administradores de nosso corpo. Se a nossa alma busca avançar, é essencial cuidar do corpo, dormir o suficiente, alimentar-se de forma saudável e evitar excessos na alimentação. A escola dos profetas, porém, estava cheia de fumaça no ar. E, de fato, Brigham Young não estava entre os 9 primeiros, mas ouviu falar dela e entrou mais tarde. Assim, ele se lembra de ter ouvido essas histórias e as registrou. A primeira coisa que eles fizeram foi acender seus cachimbos. Enquanto fumavam, falavam sobre as grandes coisas do reino e cuspiam por toda a sala. E assim que o cachimbo saía da boca, mascavam um grande pedaço de tabaco. E muitas vezes, quando o profeta entrava na sala para dar instruções à escola, ele se via em meio a uma nuvem de fumaça de tabaco. Isso e as reclamações de sua esposa por ter de limpar um piso tão sujo fizeram o profeta refletir sobre o assunto. E ele perguntou ao Senhor sobre a conduta dos élderes que usavam tabaco. Portanto, logo no início, lembrem que tem 3 anos a escola dos profetas. E esse é o primeiro. Estava acontecendo há apenas 1 mês quando ele orou sobre isso. Mas você pode imaginar, a sala é tão pequena, tem apenas 3 por 4 metros, essa sala em que eles estão, e está cheia de fumaça. Há entre 9 e 25 pessoas lá dentro, e elas estão fumando. Certa manhã, quando Joseph entrou na escola dos profetas, ele tinha a revelação na mão. Ele recebeu a revelação antes de entrar na sala, quando havia apenas 2 ou 3 pessoas presentes, e ela foi registrada ali. E Joseph então a leu para todos eles assim que ele entrou na sala de revelação. E como vocês sabem pelos santos e por outras histórias, depois que Joseph leu a revelação, os homens pegaram seus cachimbos e os jogaram na lareira. Esse foi o sinal de que isso seria apreciado, que seria obedecido então. Embora seja apenas um princípio com uma promessa, inicialmente não era um mandamento. Ainda assim, foi publicado na primeira edição de Doutrina e Convênios em 1835. A palavra de sabedoria contém diretrizes e princípios, mas não é um código de saúde completo, como o Elder Boyd K. Packer mencionou na Conferência Geral. O versículo 4 diz: devido a maldades e desígnios que existem e virão a existir no coração de homens conspiradores nos últimos dias, e assim por diante. Portanto,
Parte do problema não era que essas coisas. O vinho não era inadequado para ser usado para purificar a água às vezes, e um pouco de carne era aceitável às vezes, mas a mensagem completa é usar os alimentos e cuidar de nosso corpo com sabedoria, não abusar de nosso corpo. E qualquer coisa pode se tornar viciante se abusarmos dela, se ficarmos fora de controle. Não são apenas as poucas coisas listadas aqui que o Senhor está nos pedindo, mas ele diz especificamente nos versículos 4 e 5. Eu vos adverti e previno-vos, dando-lhes esta palavra de sabedoria por revelação. Eis que não é bom nem aceitável aos olhos de vosso Pai que alguém entre vós tome vinho ou bebida forte. Portanto, a primeira parte é mais sobre não consumir tabaco, não consumir álcool, não consumir bebidas quentes, e a segunda parte são as ervas saudáveis. Em 2 versículos diferentes, 10 e 12, ele apoia o consumo de vegetais saudáveis, considerando-os benéficos para a saúde. Às vezes, ervas incluíam até mesmo frutas, dependendo do autor, mas a mensagem importante dada aqui é que comemos isso com ação de graças. Comemos essas maravilhas com ação de graças. No entanto, somos incentivados a comer carne com moderação. E você pode argumentar sobre as vírgulas. Estudei isso detalhadamente. Tirem todas as vírgulas, todos os pontos finais. 3 vezes o Senhor nos pede que comamos carne com moderação. Agora, parte disso se deve ao contexto da época. O maravilhoso historiador da BYU, Grant Underwood, descobriu que o americano médio dessa região estava comendo até meio quilo de carne por dia no inverno. Sem refrigeração, era muito difícil manter algumas frutas e legumes para se comer no inverno. E a base da dieta era, muitas vezes, o que podia ser caçado em algumas dessas áreas onde havia menos. São apenas novos ambientes. Muitas pessoas estavam apenas caçando. Assim, o Senhor realmente freou isso e disse: por favor, comam apenas em ação de graças. Penso nessa palavra de sabedoria como a nossa administração do nosso corpo. Temos de cuidar dele para que nosso espírito também possa se elevar. Quando analisei algumas das leis de temperança e algumas das sociedades de temperança da época, percebi que elas argumentavam com base no medo. Não queremos que isso aconteça com nossos filhos. Não queremos que isso aconteça com nossos cônjuges. O espancamento da esposa ocorre quando os homens estão bêbados. Mas a palavra de sabedoria argumenta a partir de uma posição de confiança e segurança em Deus. A revelação está convidando os ouvintes a confiar em Deus. É o poder de Deus que nos libertará e ele tem recompensas maiores do que a comida pode fazer. Voltemos a uma linha do tempo para vermos como e quando a palavra de sabedoria realmente se tornou um mandamento, e quando e como ela foi usada. Em 1830, o livro de Mormon denuncia a embriaguez repetidas vezes. E então, em 27 de fevereiro de 1833, recebemos a seção 89. E em 1834, o profeta Joseph registrou na história da igreja: nenhum membro oficial desta igreja é digno de ocupar um cargo se negligenciar o cumprimento ou a obediência a essa lei, referindo-se ao livro de Mormon, ou obedecer a ela, referindo-se ao álcool e ao tabaco. Quando a seção 89 foi publicada em 1835, na primeira edição de Doutrina e Convênios, ela era a seção 80. E eles a interpretaram literalmente, de modo que alguns meses depois, em 1836, quando Joseph introduziu as lavações e unções, eles realmente lavavam seus corpos primeiro com água e depois acrescentavam uísque e canela à água e esfregavam um pouco da sujeira. Naquela época, eles não se lavavam com tanta frequência e, na verdade, usavam isso para se esfregarem e se lavarem. Em 1837, o Quórum dos 70, em Kirtland, reforçou a palavra de sabedoria entre seus membros. E depois, avançando para o período de Nauvoo, em 1842, lemos na revista Times and Season, de 1º de junho, que as bebidas quentes se referem especificamente ao chá e ao café. Também naquele ano, 1842, Hyrum Smith fez um sermão marcante sobre a palavra de sabedoria em Nauvoo. Quando chegaram a Utah, em 1851, na Conferência Geral, já se passaram pouco menos de 2 décadas, e os santos o fizeram. É hora de vivê-lo como um mandamento. Mas Brigham continuou usando a missão do vinho de Dixie para que eles tivessem vinho de sua própria fabricação para o sacramento. E a primeira presidência ainda está tomando vinho com seu sacramento neste momento também.
Isso não muda até que a palavra de sabedoria se torne um requisito para a recomendação para o templo em 1920. A partir de então, temos água para o sacramento. Vamos passar agora para a seção 90. Em 8 de março de 1833, Joseph recebeu outra revelação. Ele havia recebido uma revelação sobre a primeira presidência anteriormente, quando Jesse Gause foi chamado. Mas ele se afastou logo em seguida e Frederick G. Williams passou a atuar como conselheiro de Joseph. Já falamos um pouco mais sobre ele no passado. Lembre-se de que ele era um homem menor por causa do acidente que sofreu na juventude, quando passou a noite inteira no gelo e seu corpo ficou atrofiado, mas ele se interessou pela medicina para tentar ajudar a curar e foi um incrível servo de Deus. Sua conversão ocorreu com os primeiros missionários em Kirtland, aos quais nos referimos como missionários dos Lamanitas. Ele se junta aos missionários dos Lamanitas e caminha com eles até o Missouri, naquele inverno terrível, e consegue pregar o evangelho lá. Ele é o escriba de Joseph. Ele é simplesmente um santo maravilhoso e comprometido. Sidney Rigdon, sabemos, é claro, que foi o ministro, o colega de trabalho do grupo de Alexander Campbell em Kirtland com os discípulos de Cristo. E serviu lá por muito tempo, mas se separou cerca de um ano antes de conhecer os missionários. Quando Parley P. Pratt e os missionários para os Lamanitas chegaram a Kirtland, ele se converteu e se tornou o braço direito de Joseph e um grande orador, servindo na presidência por muito tempo. Agora, ele tinha alguns problemas de saúde mental e provavelmente algum dano cerebral causado pelo piche e penas ou algo assim, mas era difícil trabalhar com ele, não apenas para Joseph, mas para muitas pessoas mais tarde em seu serviço. No início, porém, ele foi uma bênção de Deus e eles tiveram muita sorte de tê-lo lá servindo. Depois dessa revelação muito importante sobre as chaves da primeira presidência, eles voltaram a orar alguns dias depois. De fato, acho que foi 10 dias depois. Depois da sessão 90 ser dada, quando o Senhor apareceu novamente. E eu tenho um relato disso. Joseph fez a promessa de que os puros de coração teriam uma visão celestial. E depois de permanecer por pouco tempo, em oração secreta, a promessa foi cumprida. Pois muitos dos presentes tiveram seus olhos e seu entendimento abertos pelo Espírito. E então, muitos dos irmãos tiveram uma visão celestial. Alguns viram o Senhor, outros viram o Pai e o Filho. Gostaria de ler um trecho do diário de John Murdoch. Lembre-se, John Murdoch é o pai dos gêmeos que foram adotados por Joseph. Julia é sua filha biológica. Ele descreve o Senhor e diz que ele é muito amável. O aspecto de seu rosto era sadio e belo como o sol. Seus cabelos eram cinza prateados e brilhantes, enrolados na forma mais majestosa. Seus olhos eram de um azul penetrante e aguçado. Ele estava coberto do pescoço aos pés com uma roupa larga, de um branco puro, mais branco do que qualquer outra roupa que eu já havia visto. E então ele pula um pouco. Ele está falando sobre como a natureza deslumbrante de sua pele é da mesma cor que essa vestimenta branca e brilhante que está cheia de luz. Ele continua. Isso deixou em minha mente a impressão de amor por muitos meses que eu nunca havia sentido antes. Também temos um registro de Zebedee Colton. Se você quiser ler mais sobre essas coisas, são belas referências. Mas eu gostaria de dedicar mais tempo à seção 91 de Doutrina e Convênios, sobre os apócrifos. Essa é uma área sobre a qual não temos muito conhecimento. Por isso, gostaria de dedicar um pouco de tempo para lembrá-los de que parte desse processo de tradução de Joseph Smith incluía a versão King James que Joseph tinha, com 14 livros no final que não usamos. Os católicos os usam e os cristãos ortodoxos os usam, mas nós não. A maioria dos protestantes não tem nada a ver com eles. Mas lembrem que logo após a organização da igreja, apenas 2 meses depois, o Senhor ordenou a Joseph que começasse a traduzir a Bíblia. O livro de Mórmon mal havia saído do prelo e ele disse: "Quero que vocês consultem a Bíblia. Quero que estudem as Escrituras todos os dias. Quero que mergulhem nelas. E quero inspirá-los em coisas que mudaram. E a maioria dessas inspirações veio logo no início, de junho a dezembro, quando Deus chamou Joseph para traduzir Gênesis 1 a Gênesis 5. E desses 5 capítulos, temos 8 capítulos em Moisés. Em 30 de dezembro, ele foi instruído a interromper a tradução enquanto se mudavam para Ohio, na seção 37. Mas quando chegou a Ohio, ele voltou a trabalhar. Agora, desta vez, Sidney é seu escriba, antes de ter Emma e Oliver, bem como Sidney um pouco. Mas agora, Sidney é seu principal escrevente. E de fevereiro a 7 de março, ele traduz de Gênesis 6 a Gênesis 24.
E quando ele chegou em Gênesis 24, o Senhor disse: Ok, é hora de parar e ir para o Novo Testamento e traduzir lá. Deus queria que ele gastasse seu tempo onde precisasse ensiná-lo sobre certas doutrinas. Assim, em 7 de março, quando recebeu a sessão 45 de Doutrina e Convênios, ele imediatamente começou em Mateus. Um ano depois, ele recebeu a sessão 76. Ele está no capítulo 5 de João. Portanto, Mateus, Marcos e Lucas levam quase um ano inteiro. 11 meses depois, ele está em João, capítulo 5. E então falamos um pouco na semana passada sobre a sessão 86. Ele está revisando a tradução de Joseph Smith quando recebe a revelação sobre a parábola do trigo e do joio. E em 1833, Joseph termina de traduzir o Novo Testamento em fevereiro. E nesse mesmo mês, ele recebe a palavra de sabedoria. E em março, ele pergunta: Você quer que eu traduza os apócrifos? Porque na tradução de Joseph, ele colocou os apócrifos logo após o livro de Apocalipse. E o Senhor disse: Não, não perca seu tempo. Se as pessoas quiserem estudá-lo, podem orar e me pedir. E então, Joseph voltou. O Senhor lhe ordenou que terminasse o Velho Testamento. Assim, de 2 de fevereiro a 2 de julho, ele escreveu todo o Velho Testamento. A razão pela qual isso pôde ser feito tão rapidamente quando antes era tão lento é porque antes ele estava escrevendo absolutamente tudo. Cada palavra era escrita, portanto tínhamos 446 páginas disso. São páginas de 20 por 33. Elas também têm um bom tamanho de página. Mas, ao examinar certas seções de doutrina e convênios, você percebe como isso foi importante para Joseph receber revelações. Não são apenas as seções 76, 77 e seção 86 que falam diretamente sobre a tradução de Joseph Smith ou o que ele chamou de nova tradução. Outros se referem a ela como a versão inspirada, mas nós nos referimos a ela como a tradução de Joseph Smith apenas por causa do fato de que é mais fácil ter esse anacronismo porque o NT é o Novo Testamento. Então a nova tradução não funcionou muito bem em nossas abreviações do século XXI. Mas Joseph não fez uma tradução como fez com o Urim e Tumim no livro de Mormon, onde ele conseguiu ler 500 páginas em 3 meses e cada palavra foi escrita. Essa foi uma blitzkrieg, foi muito mais lenta. Ele começa do mesmo ponto em que os escritores da Bíblia começaram. Ele está começando com o Espírito. Ele não está olhando para um léxico grego. Não está consultando um dicionário de hebraico. Ele está apenas aprendendo com a revelação o que precisa ser mudado. E no Velho Testamento, ele muda 1.300 versículos. E no Novo Testamento, 2.100. Portanto, temos mais de 3.000 mudanças. Mas há muitas, muitas outras mudanças que resultam de seus sermões quando ele diz: gostaria de falar mais sobre isso. Sabe, toda vez que ele lia o livro, sentia-se inspirado em coisas diferentes. Mas durante esse processo de tradução, o apócrifo fica entre o Velho e o Novo Testamento. E seu escriba é Frederick G. Williams. E não sei se foi Frederick G. Williams quem criou esse novo processo, ou se Sidney e Joseph também o fizeram, mas é muito melhor. Eles apenas registraram as mudanças. Assim, em vez de escrever tudo à mão, ele tinha uma espécie de sistema em que fazia pequenas anotações na própria Bíblia, nas quais fazia alterações. Se você tiver a oportunidade de ver meus slides, poderá ver alguns desses pontos e mudanças e como eles tinham formas um pouco diferentes para que você soubesse se era um corte ou uma simples mudança. Mas sempre que algo era adicionado ou o texto alterado, ele o escrevia. Mas eles só escreviam o texto alterado, não qualquer outra coisa. Assim, o processo foi muito mais rápido. Nos documentos que foram compilados por Joseph Smith e que estavam em sua própria caligrafia, ele falou sobre essa nova tradução. Muitos pontos importantes relativos à salvação do homem haviam sido retirados da Bíblia ou perdidos antes de ela ser compilada. Então, usamos a palavra tradução como se estivéssemos falando: se eu pudesse voltar a ler a Bíblia em hebraico e grego, estaria tudo bem. Não é isso que Joseph está dizendo. Ele diz que foi antes disso. Houve coisas que foram retiradas, havia coisas alteradas. E eu já vi isso muitas vezes ao comparar cuidadosamente as coisas. Joseph não acrescenta muito ao Novo Testamento, exceto por palavras como não. O significado é exatamente o oposto. Na verdade, houve muitas mudanças significativas. Vamos falar sobre isso por um minuto. Temos cerca de 13 livros que sofreram grandes mudanças, além de Gênesis e Êxodo, também Salmos, Isaías e no Novo Testamento, Mateus, Lucas, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Hebreus, Tiago, Pedro e Apocalipse. Tudo isso está em minhas apostilas e em meus slides.
Em seguida, houve pequenas alterações em outros 13 livros, mas não houve nenhuma alteração em livros como Ruth, Esdras e Ester, Eclesiastes, Lamentações, Obadias, Miqueias, Abacuque, Sofonias, Ageu, Malaquias, e no Novo Testamento apenas 3, Filemão e as 2 epístolas, 2º e 3º João. E tenho que lhes contar um pouco sobre Filemão. Ainda bem que não foram feitas alterações, porque Joseph não sabia nada sobre a estrutura dessa pequena carta. É uma carta bem curta, mas está em um quiasmo perfeito. Linha após linha é paralela, em um formato poético perfeito, em ordem inversa. Isso é realmente lindo. E ele disse que Cantares de Salomão não foi inspirado e que ele não o fez. Mas não falamos muito sobre os apócrifos em nossa tradição religiosa. Os protestantes eram realmente contra isso. Os católicos e os ortodoxos gregos, estes os incluíram. Os ortodoxos russos os tinham. Os coptas também os tinham. Portanto, tenho aqui listas de quem aceitou os apócrifos e qual livro, e eu as estudei, li e quis compartilhar algumas delas com vocês. Foi dito a Joseph na seção 91, versículos de 1 a 3, com referência aos apócrifos. Há muitas coisas neles que são verdadeiras e estão, na maior parte, traduzidas corretamente. Há muitas coisas neles que não são verdadeiras, que são acréscimos feitos pelas mãos de homens. Em verdade vos digo que não é necessário que se traduzam os apócrifos. Portanto, estes 14 livros não foram traduzidos. Vou fazer um pequeno tour pela Europa para mostrar quais são e quais os meus favoritos. Os 2 primeiros, Erasto. Esses foram dados ao mesmo tempo que Esdras, e são partes de Neemias e Crônicas. São livros históricos. Essas pessoas não eram profetas. Apenas escreveram sobre o que estava acontecendo na época. Os próximos 2 livros são os Macabeus. Primeiro, Macabeus é mais histórico. Ele fala sobre o período entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, quando o Império Seleucida estava governando. Eles são um estado helenístico na Ásia Ocidental e reinaram de 312 a.C., após o livro de Malaquias, até 63 a.C. Eles conquistaram Israel, conquistaram o reino de Judá. E em 198 a.C., o rei Antíoco IV trouxe um porco, colocou-o no altar do templo e o sacrificou a Zeus. Foi simplesmente terrível. Então, um dos sacerdotes, chamado João Herclênio, veio e lutou contra ele. Reuniu um grupo de outros sacerdotes e tentou expulsá-lo do templo. Ele tinha 5 filhos. Eles também eram sacerdotes. Um deles, o mais famoso, é Judas Macabeu. Ele significa Judas, o pequeno martelo. E eles formaram uma guerra. Eram apenas uma espécie de revoltosos, como os nossos homens de minuto. Não eram um grupo organizado, mas retomaram o controle do templo. E é por isso que temos a celebração do Hanukkah. Eles conseguiram rededicar o templo. Em primeiro lugar, Macabeus fala apenas sobre esse contexto histórico, mas, anos depois, eles disseram: bem, se você vai rededicar um templo, precisa ter algo relacionado à luz. Assim, o segundo Macabeus conta a história de que houve um milagre sobre a luz. Portanto, você deve se perguntar: isso foi adicionado para que a história deles pareça mais consistente com a dedicação do templo de Salomão? Bem, não havia luz no templo de Zorobabel. Não havia luz no templo de Herodes. Portanto, não sei se esse livro era preciso ou não. O 5º livro é Tobias, um livro do século III a.C. É um romance. É escrito sobre um egípcio que tem um guia com o anjo Rafael. Não acho que seja muito inspirador, mas gosto do 6º livro, Judite. Ela era uma bela viúva judia que confiava em Deus e mata um rei inimigo. Na verdade, ela corta a cabeça dele e salva Jerusalém temporariamente. O 7º é uma carta a Jeremias. Tem apenas um capítulo. O 8º livro faz pequenos acréscimos ao livro de Ester. Lembre-se, Ester nunca menciona o nome de Deus. Portanto, temos essas adições espirituais de aproximadamente 100 a.C. O 9º livro é chamado de Sabedoria de Salomão. Ele remonta à época imediatamente anterior ao Novo Testamento, embora afirme ser um texto mais antigo. O 10º livro é chamado de Sabedoria Siríaca. Esse é um filósofo judeu cujo nome é, na verdade, Jesus Ben Sira ou Josué Ben Sira em grego ou hebraico. E ele é provavelmente o meu menos favorito porque é muito misógino. Ele diz coisas como: prefiro morar com um leão e um dragão a morar com uma esposa má. E então ele continua e descreve o que é uma esposa má. Uma esposa má é alguém que responde ao marido. A voz de uma esposa má pode ser ouvida no quarto ao lado. Uma esposa má queima a torrada. Uma esposa má rotula todas essas coisas terríveis. Ele também fala sobre como criar os filhos. E ele diz: aquele que ama seu filho frequentemente o castiga para que possa se alegrar por ele no final. E continua: não ria com ele para que não tenha tristeza. E no último dia teus dentes se embotarão.
Não lhe des liberdade na sua mocidade, nem desprezes as suas maquinações. Antes, abaixa-lhe a cerviz enquanto é moço e bate-lhe nas costas enquanto é criança, para que ele não se torne teimoso e não te considere. E assim, você terá uma dor no coração. Sabe, isso é uma blasfêmia para mim. Não gosto desse livro. Susana é outro livro horrível. Supostamente é um prefixo de Daniel. Fala sobre uma bela mulher que está tomando banho chamada Susana, e dois voyeurs a estão observando. É simplesmente horrível. O 12º livro, Baruque, pode ser um pouco posterior. Eles acham que essa é uma oração de Isaías. Pode ser datado do século VI, mas provavelmente não antes do século I. Também do primeiro século, o 13º livro chama-se Sino e o Dragão. E novamente é sobre Daniel, o profeta Daniel, que viveu na Babilônia. Sua sabedoria para expor as falsidades do deus dragão da Babilônia, que parece ser o 14º capítulo de Daniel. O último livro que temos aqui é a Oração a Manassés e o cativeiro de Manassés na Babilônia. Esse não é Manassés, que é filho de José, anos e séculos, milênios à frente deste tempo. Mas esses apócrifos são complementados por outras literaturas apócrifas. Temos muita literatura apócrifa que foi escrita sobre os tempos do Novo Testamento depois disso. Também temos todos os pergaminhos do Mar Morto que foram descobertos em 1946, quando os beduínos jogaram sua pedra para tirar sua cabrinha da caverna, e ele ouviu um barulho de cerâmica, e eles levaram o pergaminho de couro que encontraram para Belém e o venderam a um sapateiro para costurar sapatos. O sapateiro o abre e vê os escritos nele, leva-o para Jerusalém e o leva para a universidade de lá, porque o momento era milagroso. Acabamos de fundar a nação em 1947 e Jerusalém está apenas começando. O país deles está apenas começando. Eles não têm dinheiro nem tempo para estudar essas coisas e por isso as colocam no Wall Street Journal. E eu até tenho o anúncio aqui no meu slide para vocês lerem. 4 pergaminhos do Mar Morto, manuscritos bíblicos que datam de pelo menos 200 a.C., estão à venda. Esse seria um presente ideal para uma instituição religiosa educacional por um indivíduo ou um grupo. Eles os venderam por $200 ou algo assim. Não era nada. Mas você sabe que eles encontraram 930 pergaminhos lá, que datam desse período do Intertestamento, entre 200 a.C. e a época do Novo Testamento, por volta de 68 depois de Cristo. 25% dos pergaminhos, cerca de 230 deles, incluíam muitos dos textos que temos em nosso Velho Testamento, todos os livros, exceto Esther. Eles também têm a sabedoria siríaca, aquela que eu disse que não gosto, e Tobias em uma cópia hebraica dos apócrifos. Mas depois de 50 anos juntando esses pequenos fragmentos, os manuscritos do Mar Morto foram publicados. Também temos a literatura apócrifa conhecida como Zósimas. E se você não teve a chance de ouvir minha palestra do ano passado com Jack Welch sobre isso, vale a pena pegar o artigo da BYU Studies de 1982. Isso é incrível! É um texto cristão antigo. Está escrito em eslavo. É o russo de 1870. Também está escrito em siríaco e etíope. Temos cópias em aramaico, árabe e grego, e muitas dessas cópias também foram coletadas em hebraico de Jerusalém. E fala sobre esse homem que estava saindo de Jerusalém e orou, vagou pelo deserto e levou sua família com ele e chegou a essa terra abençoada e viu uma árvore da vida, sabe? Fiz aqui em meu slide alguns dos paralelos entre Zósimas e o primeiro Nefe a partir desse artigo da BYU Studies. É fabuloso. Portanto, terminamos a sessão 91 com este rápido passeio pela literatura apócrifa. E sou muito grata por termos a sessão 91 que diz: Joseph, gaste seu tempo com as coisas que estão cheias de verdade, nas coisas que serão restauradas para fazer a diferença em sua vida, e sinto o mesmo em relação ao meu estudo das Escrituras, ao meu estudo dos profetas. Vamos dedicar nosso tempo aos livros e às coisas que edificarão nossa fé em Jesus Cristo, fortalecerão nosso testemunho e nos ajudarão a sentir mais o Espírito para que possamos sentir o amor de Deus em nossa vida. Sou grata não apenas por ter profetas antigos, mas por ter profetas vivos que abordam as questões da atualidade, que são inspirados pelo mesmo Deus e pelo mesmo Espírito, e nós também podemos saber se suas palavras são de Deus por meio do dom do Espírito Santo, e é por meio do dom do Espírito Santo que testifico, que acredito que Jesus é meu Salvador e que seu profeta está liderando a igreja hoje. Em nome de Jesus Cristo, amém.